E como deve ser feito o acompanhamento do contribuinte durante o período em que ele estiver na negociação, durante o período em que ele estiver fazendo o pagamento parcelado dos seus débitos, durante o período em que ele estiver sujeito àquela negociação, àquele acordo de transação? Bom, a gente sabe que a quantidade de contribuintes que vem perdendo os programas de parcelamento, que vem sendo excluídos dos programas de parcelamento, é muito grande. E geralmente isso ocorre por conta da ausência da administração, da ausência de pessoas capacitadas, de profissionais especializados, para darem conta desse novo compromisso que o contribuinte assumiu diante da adesão a uma negociação. Porque o atendimento, a necessidade do atendimento de exigências legais é bastante significativa, né? Então, assim, muitos contribuintes vêm sendo excluídos, vêm tendo os seus acordos rompidos, exatamente porque não contam com profissionais capacitados e que são necessários para fazer esse acompanhamento. Então, assim, a vida do contribuinte nesses acordos de transação, ela pode ser muito longa, né? Daí a necessidade do acompanhamento de todos os procedimentos que deverão ser adotados desde o momento da adesão, né, até o final, por pessoas que tenham experiência no assunto. Então, o próprio contribuinte tem que estar muito bem preparado para isso, né? Caso ele dispense o auxílio de profissionais especializados, é bom que ele esteja por dentro de toda a legislação, que esteja por dentro de todos os procedimentos que devem ser adotados, de todos os prazos, né? De todas as obrigações que devem ser cumpridas durante esse longo período, né? Então, assim, o que a gente entende como sendo necessário para esse acompanhamento, né? O que tem que ser feito para que esse acompanhamento seja feito de forma regular, de forma satisfatória, para os fins de se evitar riscos ao contribuinte? Então, alguns aspectos a gente relacionou são os seguintes. Primeiro, o primeiro seria a realização de avaliações permanentes, né? Avaliações permanentes sobre a evolução dessa negociação, né? O andamento dessa negociação e dos valores das parcelas, porque os valores das parcelas vão alterar mensalmente. Então é necessário que se acompanhe essa evolução das parcelas, né? Para que não haja o elemento surpresa, porque não ocorra o elemento surpresa e o contribuinte fique eventualmente sem a possibilidade de adimpli-las, né? Então, assim, além do cálculo dos valores das parcelas, também é necessária a emissão dos documentos, né, de recolhimento, a emissão das guias de recolhimento, que devem ser feitas através dos sistemas da Fazenda, né? Em muitos casos, o contribuinte tem que acessar o sistema da Fazenda para fazer isso mensalmente, né? Então, as guias são geradas mensalmente e devem ser recolhidas dentro do prazo, né? Um outro elemento necessário nesse acompanhamento seria a realização de um acompanhamento legislativo periódico, melhor dizendo, um acompanhamento legislativo permanente, né, em busca de soluções mais vantajosas, né, que possam ser aplicadas dentro desse acordo de parcelamento que ele fez, dentro desse acordo de transação, dentro dessa negociação, objetivando a liquidação antecipada da dívida, né? A amortização de parcelas, muitas vezes até a liquidação do débito com algum tipo de vantagem, né? Muitas vezes isso não está claro na lei. Então é necessário que a pessoa esteja bastante por dentro, né, disso para que possa não correr nenhum risco, né? Então, outro aspecto seriam avaliações quanto aos procedimentos administrativos ou judiciais que estão relacionados com esse acordo, né? Então, o contribuinte ele faz a adesão a uma transação e muitas vezes existem algumas obrigações, vamos dizer assim, acessórias que devem ser cumpridas junto aos órgãos administrativos ou mesmo judiciais, como por exemplo a de desistência de recursos, de impugnações, de ações que estejam discutindo exatamente aqueles débitos que foram incluídos nessa transação, né? Outro elemento de acompanhamento
é a necessidade do cumprimento de algumas obrigações acessórias, né? Não só essa de desistência de ações de recursos administrativos, mas também, muitas vezes, entrega de documentos, a realização de protocolos físicos ou mesmo eletrônicos no curso desse período em que o contribuinte esteja vinculado à transação. E hoje em dia, né, com a informática aí bastante avançada, a gente tem muita coisa a ser feita através de meios eletrônicos, através de meios digitais, através da utilização do certificado digital. E o certificado digital hoje também ele pode ser objeto de ser utilizado para fazer procurações eletrônicas, então o contribuinte pode nomear outras pessoas para dar cumprimento a essas obrigações que ele tem que fazer, né? Outro aspecto bastante interessante, né, do acompanhamento é a possibilidade, quando for o caso, da utilização de créditos disponíveis na contabilidade. Então, tem que haver o aproveitamento tempestivo desses créditos, né? Então, existem muitas vezes créditos que estão lá nos registros fiscais do contribuinte que podem ser aproveitados nesses programas de transação, nessas transações tributárias. Então, o contribuinte, dentro desse acompanhamento, tem que saber o momento exato de oferecer esses créditos para que eles possam ser utilizados, né? Desde que haja, obviamente, a regulamentação disso. Então, em alguns acordos de transação, existe a possibilidade da utilização de créditos. Prejuízos fiscais, créditos acumulados, né? Créditos acumulados de prejuízos fiscais, de contribuição social sobre o lucro, além de outros, né? Dentro também desse acompanhamento, a gente entende que é possível adotar procedimentos que objetivem a proteção patrimonial dos sócios, né? Veja, que é importante que se avalie que sempre que há a existência de um débito, existe risco para o patrimônio, né? Ora da empresa, ora dos sócios. Então, dentro desse momento, né, durante o curso dessa negociação tributária, durante o período que o contribuinte esteja sujeito à negociação tributária, é importante que se haja aí um planejamento para a proteção patrimonial dos sócios e a minimização dos riscos, né? Caso haja aí um rompimento, uma inadimplência, para que o patrimônio dos sócios não seja contaminado, né? E também a pessoa, né, mais um item de acompanhamento seria a elaboração de relatórios periódicos, né, para acompanhamento, exatamente para que seja demonstrado o acompanhamento do período da vida do contribuinte nesses acordos de transação, né? E além disso, também dentro um elemento de acompanhamento seria a adoção de procedimentos para que haja a manutenção da regularidade fiscal desse contribuinte, né? Lembrando que a manutenção da regularidade fiscal pode ser um item de compromisso, né? Então, caso não haja regularidade fiscal do contribuinte, caso ele perca a regularidade fiscal, ele pode eventualmente perder o programa de parcelamento, ele pode ser excluído do programa de parcelamento, ter o acordo rompido, né? Então, esses são os elementos da atividade, né, do acompanhamento que a gente entende como sendo de destaque, né? Sem prejuízo de outros que possam ser considerados aí para o fim de manutenção do contribuinte nos acordos de parcelamento.